Como sabemos, na Guerra Fria não houve conflito direto entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas eles não deixaram de se enfrentar nos chamados conflitos periféricos. Então, para começar a falar sobre eles, vamos ver como foi a Guerra da Coreia. Com a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, a Coreia, que antes pertencia a ele, foi dividida em dois países, na Conferência de Potsdam. A Coreia do Norte, que era comunista, e a Coreia do Sul, que era capitalista. O presidente da Coreia do Norte pretendia reunificar as duas Coreias e, em junho de 1950, invadiu a Coreia do Sul, iniciando um conflito militar. Os norte-americanos, já vendo a derrota da Coreia do Sul, além do apoio com armas e equipamentos de guerra, enviaram milhares de soldados para lutar contra os comunistas. Esse foi um conflito muito violento, que durou até 1953, quando as duas Coreias assinaram um armistício. E preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Um armistício não é uma trégua, então tecnicamente os dois países ainda estão em guerra. A guerra teve cerca de 2 milhões de mortos, entre militares e civis, e a tensão entre os dois países se estende até hoje. Após falar sobre a Guerra da Coreia, vamos falar sobre a Guerra do Vietnã, outro conflito periférico. Na Conferência de Genebra, na Suíça, o Vietnã foi dividido em duas partes: o Vietnã do Norte, que era comunista, e o Vietnã do Sul, que era capitalista. Nessa mesma conferência, ficou decidido que após um ano dessa divisão, haveria um plebiscito, que é uma votação popular, que iriam votar os vietnamitas tanto do Norte quanto do Sul, para decidir se haveria a permanência dessa divisão ou a reunificação do Vietnã. Porém, o presidente do Vietnã do Sul se recusou em realizar um plebiscito, pois temia a manipulação do processo pelo presidente do Norte. Por causa da negativa do Sul, foi criado a FLN, que é a Frente de Libertação Nacional, que reuniu centenas de sul-vietnamistas comunistas que pretendiam derrubar o presidente e reunificar as duas partes do Vietnã. Isso resultou numa guerra brutal, iniciada em 1959. Durante o conflito, os norte-americanos e os soviéticos se envolveram intensamente. Temendo a vitória dos comunistas, os norte-americanos começaram a intervir diretamente no conflito, com pesados bombardeios ao Vietnã do Norte. Mesmo os norte-americanos sendo mais poderosos e com armas e equipamentos de última geração, eles sofreram uma grande derrota na guerra, sendo a única guerra que eles perderam. Os guerrilheiros comunistas, que eram chamados de Vietcongs, usaram táticas de guerrilha e tinham conhecimento do campo de batalha, pois era o território deles. E aos poucos foram enfraquecendo os norte-americanos. Em 1968, a guerra chegou em seu ponto decisivo. O Vietnã do Sul foi invadido por tropas comunistas que tomaram a embaixada norte-americana no país. Nos Estados Unidos, as pessoas viam pela televisão as imagens dos combates no Vietnã, e são imagens muito fortes, o que fez com que muitas pessoas protestassem para o fim da guerra. Em 1973, os norte-americanos reconheceram sua derrota no Vietnã e saíram na guerra através do Acordo de Paris. Com o fim da guerra, houve a reunificação do Vietnã sob o governo comunista. Após falar sobre todos esses conflitos periféricos, vamos falar sobre as revoluções socialistas, começando com a Revolução Chinesa. No início do século XX, a China era um país rural e tinha passado por um processo de transformação política, abolindo a monarquia e adotando a república. Após isso, surgiu o Partido Nacionalista, ou Kuomintang, que lutava por um país unido e soberano. Em contrapartida, as ideias comunistas penetravam a China, o que resultou na criação do Partido Comunista Chinês, que tinha como um de seus membros Mao Tse-tung. Quando Kuomintang assumiu o poder, os comunistas foram muito perseguidos, o que dificultou a vida de Mao e seus seguidores, que iniciaram a longa marcha e fugiram para o interior da China.
A partir daquele momento iniciava a guerra civil entre os nacionalistas e comunistas, o que só terminaria em 1949. Porém, com o início da Segunda Guerra Mundial, eles precisaram se unir para lutar contra o inimigo comum, os japoneses. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, os conflitos entre nacionalistas e comunistas retornaram, para ser mais exato, em 1946. Nos anos seguintes, o exército comunista reuniu uma quantidade muito maior de soldados do que os nacionalistas, e no início de 1949, Mao e seus homens conquistaram Pequim, a capital chinesa, encerrando um conflito que durava anos. Ao longo dos anos, a China tomou caminhos bem diferentes da União Soviética, com que rompeu relações em 1960, e a China passou por várias crises econômicas e sociais sob o governo de Mao Tse-tung. Uma das medidas mais polêmicas do governo dele foi o Grande Salto para Frente, que foi um programa de reformas econômicas. Essas medidas quase não tiveram efeito e o país enfrentou uma grave queda na produção agrícola e fabril. Para recuperar seu prestígio político, Mao liderou uma revolução cultural em 1976, que consistia no aumento da vontade revolucionária de operários camponeses e estudantes, e no culto à sua personalidade. E todos os seus pensamentos estavam reunidos no chamado Livro Vermelho. Com isso foi iniciada uma ampla reforma política e ideológica no país, que foi uma época de terror e perseguições para aqueles que discordavam das ideias dele. Em 1976, Mao morreu e o governante que assumiu rompeu os laços com a parte mais extremista do Partido Comunista e promoveu uma certa aproximação com o capitalismo ocidental. Em 1978, ele deu início a um amplo programa de reformas econômicas na China, instituindo o socialismo de mercado, um tipo de socialismo mais aberto ao mercado interno. Agora, vamos falar sobre a Revolução Cubana. Na década de 1950, a ilha de Cuba era governada pelo ditador Fulgêncio Batista, e a economia era totalmente dependente do mercado norte-americano, e seu principal produto era o açúcar, comprado em sua totalidade pelos Estados Unidos. Em 1953, um grupo de rebeldes insatisfeitos com a situação do país, liderados por Fidel Castro e seu irmão Raul Castro, tentaram depor o presidente cubano em um ataque mal sucedido ao quartel de Moncada. Fidel foi condenado a 15 anos de prisão, porém em 1955 foi libertado, se refugiando no México com seu irmão. E foi no exílio que Fidel conheceu Ernesto Che Guevara. No ano seguinte, Fidel, Guevara e outros homens desembarcaram em Cuba com o objetivo de derrubar o governo. Descobertos e atacados pelas tropas de Fulgêncio Batista, Fidel e seus homens tiveram que se refugiar em Sierra Maestra. Mas com o tempo, ele foi obtendo vitórias e vitórias contra as tropas fiéis a Batista, e com isso ele foi obtendo mais apoio dos camponeses e trabalhadores urbanos. No dia 8 de janeiro de 1959, Fidel Castro e seus homens entraram vitoriosamente em Havana, capital de Cuba, destituindo Fulgêncio Batista, que fugiu para a República Dominicana. Dezenas de cubanos fugiram da ilha e foram especialmente para os Estados Unidos, onde começaram a protestar pelo governo instalado por Fidel Castro. Em 1961, um grupo de cubanos contrários a Fidel Castro recebeu treinamento e recursos da CIA para poder derrubar Fidel Castro do poder. Isso foi conhecido como o ataque à Baía dos Porcos, que além de fracassar, acabou contribuindo para que Cuba se aproximasse da União Soviética e posteriormente se converteu ao comunismo. Os Estados Unidos reagiu mal a essa aproximação, decretando um bloqueio econômico a Cuba, e começou a contar com a ajuda financeira dos soviéticos. O Fidel Castro realizou inúmeras transformações sociais em Cuba, principalmente nas áreas da saúde e da educação. Ele decretou uma ditadura de partido único
que é o Partido Comunista Cubano, e limitou os direitos individuais dos cubanos. Também perseguiu aqueles que eram opositores a ele. Ele deixou a presidência em 2008 e seu irmão Raul Castro assumiu. Em 2014, o presidente Barack Obama tentou se aproximar de Cuba, propondo o término do bloqueio econômico. Porém, isso não se concretizou. E com a eleição de Donald Trump em 2017, Cuba e os Estados Unidos voltaram a se distanciar. E no ano seguinte, um fato chocou todo o Ocidente. Miguel Díaz-Canel assumiu a presidência de Cuba. Após falar sobre isso, vamos falar sobre a questão da Palestina. A Palestina também tem sido palco de vários conflitos que eclodiram após o fim da Segunda Guerra Mundial, e o que hoje é formado pela Cisjordânia, pela faixa de Gaza e por Israel. E tem sido marcado por vários conflitos entre judeus e palestinos. Tanto os palestinos, que são povos de língua árabe e muçulmanos, quanto os judeus, reivindicam a posse da região. Os hebreus defendem sua posse da região baseados na ideia de que Deus reservou para seus antepassados a terra prometida, sendo assim é um direito bíblico. Os palestinos defendem seu direito à terra devido ao fato de que eles estavam lá desde o domínio do Império Turco Otomano. Com o surgimento do movimento sionista no século XIX, liderado por Theodor, os judeus passaram a lutar por um estado naquela região. Durante a Segunda Guerra Mundial, a perseguição aos judeus, que resultaram no Holocausto, aceleraram o processo de criação de um estado dentro da Palestina. Em 1947, a ONU decidiu dividir a Palestina e criar o Estado de Israel. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. O país de Israel já existia. O que eles queriam fazer era criar um Estado dentro da Palestina. A criação do Estado de Israel não se concretizou, o que estimulou o ódio dos palestinos a Israel, com o apoio de várias nações árabes. A Liga Árabe entrou em conflito com Israel, dando origem à Primeira Guerra Árabe-Israelense. Em 1948, os israelenses saíram vitoriosos e expandiram suas fronteiras, o que fez com que diversos palestinos tiveram que se refugiar em outros países árabes. Foram 4 guerras árabe-israelenses no total, sendo a segunda a Guerra de Suez, a terceira a Guerra dos 6 Dias e a quarta a Guerra de Yom Kippur. Dessa última até os dias de hoje, os conflitos continuaram na Palestina e a violência prossegue, mesmo após várias tentativas de paz. Então espero que tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal e me diga nos comentários alguma dúvida que vocês tiverem ou algum assunto que vocês querem que eu explique para vocês. Muito obrigado e até a próxima!